Amados irmãos, graça e paz. Nós iniciamos no mês passado uma série de mensagens curtas com um resumo de um livro da Escritura Sagrada. Tivemos a oportunidade de falar para os irmãos sobre Tito. Mas hoje eu gostaria de trocar ideia com os irmãos a respeito do livro de Filemon, ou melhor, da carta de Filemon. Eu vou pedir que os irmãos abram a sua Bíblia, por favor. Abrem Filemon, versos 8 e 9. Tendo encontrado, portanto, esse texto, eu faço agora a leitura com os irmãos. Mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Interessante é que o que nós chamamos de carta a Filemon é, na realidade, um bilhete. Sim, um bilhete pedindo um favor. Mas vamos verificar quem são essas personagens. E temos aqui Filemon. Quem era Filemon? Era um cristão de posição social elevada. Ele foi convertido por Paulo, pela mensagem de Paulo, claro. Não sabemos exatamente o que era a sua atividade. Talvez fosse um comerciante, quem sabe importador ou exportador. E ele residia numa cidade que era muito importante, cidade grande, cidade rica naquele tempo, a cidade de Colossos. Como ele era um cristão e era uma pessoa de posição bem elevada, a igreja cristã que havia em Colossos, a congregação, a comunidade, reunia na sua casa. E ele reunia, ele ministrava, ele gozava, portanto, de uma reputação muito grande. E eu diria, não só na comunidade cristã, mas também na sociedade daquela cidade de Colossos. É interessante que o apóstolo Paulo envia, através da sua carta, ou do seu bilhete a Filemon, umas saudações muito delicadas, como, por exemplo, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Percebeu? É interessante isso. Nós temos uma outra personagem que aparece na carta a Filemon, que é chamado de Onésimo. E quem era este homem chamado Onésimo? Ele era um dos muitos escravos de Filemon. Só que houve um problema muito sério com ele. Ele furtou alguma coisa de Filemon. E ele fugiu. Na verdade, esse crime que Onésimo cometeu, ele era punido pelas leis com a pena de morte. Por isso ele fugiu. E ele tendo fugido, ele, no final das contas, foi até preso. Foi preso. E ele foi levado para Roma. Ele realmente ele fugiu. E em Roma, ele foi para a cadeia. E tendo ido à cadeia, ele se encontrou com Paulo, que estava também preso naquela cidade de Roma. Aliás, diga-se de passagem que nós estivemos naquele local onde a prisão era encontrada. Hoje está em ruínas e está debaixo de um monumento, mas na realidade Paulo ficou ali, Onésimo ficou preso ali também. E ali onde eles se viram, se reconheceram sem dúvida alguma,
Paulo evangeliza Onésimo. E ele faz uma obra maravilhosa, que é a obra de pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E quando ele escreve para Filemon, lá no verso 10 você vai encontrar, meu irmão, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele chama de meu filho. Quanta ternura, quanto carinho que ele coloca nessa expressão. Finalmente Onésimo foi liberado e ele vai voltar para Colossos e Paulo então envia por ele este bilhete, esta cartinha, e ele e Tíquico levaram e entregaram a Filemon. Levaram também a carta aos Colossenses e levaram esse bilhete. Vamos então prosseguindo e vamos descobrir agora uma outra personagem. E essa outra personagem é Paulo. Olha o que há de extraordinário aqui em Paulo. A carta que ele mandou para Filemon é que ele receba Onésimo como um irmão em Jesus Cristo. É lindo isso. Não é mais um inimigo. Não é mais apenas um ladrão. Não é um criminoso. Na realidade, ele é um irmão em Jesus Cristo. E ele coloca precisamente nos versos 12 e 16. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Meus irmãos, eu encontrei tanta delicadeza nessa carta, tanta ternura, tanto carinho, que na realidade ela nos deixa até muito comovidos. E mais ainda, a gente descobre que, pelo que Paulo escreveu, ele se torna fiador de Onésimo. Sim, tanto que ele diz, se ele o prejudicou em algo, ou se ele lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Olha como ele escreve. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Vá lá no verso 18, no verso 19, que a irmã vai encontrar isso. Uma nota promissória escrita pelo apóstolo Paulo em favor de Onésimo. Uma coisa nós observamos, analisando tudo, descobrimos o modo ímpar como Paulo lidou com essa situação que eu chamo de delicada. Ele fez algo impressionante. Ele o fez com bondade. Primeira coisa é essa. Com muito carinho, com muito amor até. Muito amor. Ele fez esse bilhete. E eu diria também com muita honestidade. Paulo é extraordinário. Bondade, amor, honestidade. Mas eu descubro algo ainda mais impressionante nessa história toda aqui. Sabe o que é? É que nós temos na própria carta a Filemon o plano de salvação esboçado. Parece que eu estou lendo a história de Jesus Cristo nessa carta a Filemon. E alguém até chamou de o Evangelho de Filemon. Por quê? Então vamos ver agora por quê. É que há um paralelo entre o plano de salvação de um lado e a carta a Filemon. Onésimo, por exemplo, veja bem, Onésimo peca contra Filemon e foge dele. O ser humano peca contra Deus e foge de Deus. Lembram? Quando os nossos primeiros pais, Adão, Eva, pecaram, eles se esconderam. Eles se esconderam entre a folhagem do jardim. Então a situação é a mesma. É uma situação de fuga, de medo. Como aconteceu com Onésimo em relação a Filemon e do ser humano, nós, em relação a Deus. Eu descubro um segundo passo. Onésimo se encontra com Paulo. Olha o paralelo
Nós, seres humanos, pessoas humanas, pecadoras, nós somos indignos disso, mas nós nos encontramos com Cristo. É um paralelo perfeito. Onésimo com Paulo, nós com o Senhor Jesus Cristo. Mais ainda, Paulo se identifica com Onésimo e Jesus Cristo se identifica conosco. Lá em João, no capítulo 1, não diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Quer dizer, o Verbo, a palavra de Deus, se fez como nós. Carne como qualquer um de nós, sangue como qualquer um de nós, pele como qualquer um de nós, ossos como qualquer um de nós. Então Cristo se identifica com a pessoa humana, com você, comigo. Paulo se torna mediador entre Filemon e Onésimo. Filemon, que pode perdoar. Onésimo, que fugiu porque furtou. Pecador. Cristo se torna mediador entre Deus, que perdoa, e nós, que somos pecadores, criminosos contra Deus. Quer ver um quinto passo? Paulo paga a dívida de Onésimo. Cristo paga a dívida do pecador. Paulo disse que pagaria. Jesus Cristo colocou na cruz do Calvário os nossos pecados, a nossa nota promissória, e foi colocada ali e paga pelo Senhor Jesus Cristo. Notável essa quinta etapa do processo que estamos fazendo. Eu diria que o sexto paralelo que encontramos é que o apóstolo Paulo não pediu nada em troca. Nada. Não pediu nada nem a Filemon e nada a Onésimo. Sobretudo a Onésimo. A Filemon ele pediu que aceitasse. Cristo não pede nada em troca. Nada. A não ser o nosso pecado. Nós entregamos o nosso pecado, entregamos a nossa vida, entregamos o nosso futuro e Ele resgata a cada um de nós. E não é que há um sétimo passo? Sim. Sabe qual é? Onésimo não tem nada a oferecer, a não ser sua culpa. E o pecador também. Nós não temos nada a oferecer, a não ser a nossa maldade, o nosso pecado. Quer ver mais? Oitava etapa. Onésimo foi reconciliado com Filemon. Aí é lindo. Voltou para casa e voltou agora como irmão na fé. Nós somos reconciliados com Deus. É o nosso Pai. Nós somos recebidos por Deus na comunidade dos filhos de Deus. 9. Onésimo tem acesso a Filemon. Sim, agora ele pode conversar com Filemon. Agora ele pode trocar ideias com Filemon. Agora ele pode se abrir com Filemon. Nós, salvos por Jesus Cristo, temos acesso a Deus. Podemos falar com Deus. Podemos nos aproximar de Deus com toda liberdade, porque esse acesso foi estabelecido pelo próprio Senhor. Meus irmãos, eu acho que esse livro, essa carta, esse bilhete, essa carta cheia de carinho, de amor, de ternura, com um pedido tão diferente, pedindo que ele seja aceito de volta à casa de Filemon. Essa carta é uma das expressões mais lindas que nós temos ali no Novo Testamento. E como os irmãos viram, ela esboça exatamente o plano de salvação que um dia nos resgatou, que um dia nos salvou. Eu creio que para terminar, seria muito adequado terminarmos com exatamente o final da carta a Filemon. É o verso 25 que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Que Deus nos abençoe.
Que Deus nos ajude e que Deus nos dê a sua graça e misericórdia. Amém e amém. Vamos receber a bênção dos apóstolos, aquela mesma que está em Filemão. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém e amém.